Meus amigos, eu acho que muitos de vocês conhecem a Congregação Cristã no Brasil. Hoje eu quero falar sobre esta denominação, porque quando eu falo de uma denominação é porque eu conheço. Eu fui lá para examinar, para ver o que eles pregam. Então, quando você me vê eu aqui falando sobre determinada denominação, não estou falando porque eu ouvi alguém falar ou suposições. Não, porque eu fui várias vezes um determinado tempo para conhecer a doutrina, para depois ver se realmente eles pregam o verdadeiro evangelho. Essa igreja, ela tem uma aparência de piedade. Ela tem uma aparência que é um povo de Deus, mas na verdade a essência dela contradiz tudo que as Escrituras ensinam. Em primeiro lugar, ela nega a revelação aqui, a revelação das Escrituras. Por quê? Porque o fundador dela, que foi um italiano, Luigi Francesconi, ele não estudava as Escrituras. E a ideia dele foi que tudo é revelado, né? Mas a própria palavra de Deus fala que tudo foi revelado aqui nas Escrituras. E eu já vi ancião dizer lá no púlpito: vocês não precisam provar nada aqui. Tudo é revelado do céu. E quando vai começar o culto, vocês podem observar: vamos esperar que Deus revele lá do alto a tua santa palavra. Para a pessoa leiga no assunto, parece uma coisa bonita. Certa vez alguém perguntou para um cooperador: olha, como é que vem a palavra? Aí o cooperador não perdeu a chance e mentiu. Olha, vem um anjo do céu com uma salva de ouro e traz para nós ali naquele momento. E aí eles se vangloriam do pão que desce quente do céu. Isso eles vão prestar conta naquele último dia por causa dessa doutrina. E as pessoas que estão envolvidas lá, vamos dizer, inocentemente. Na verdade, não está inocente, meu amigo. Porque as Escrituras falam que se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. A própria palavra de Deus diz que nós devemos, que ensinamos, tomar muito cuidado. Aquele que tirar ou acrescentar, Deus vai tirar a parte dele. E a palavra de Deus já foi revelada, tudinho que Deus queria para nós. Mas a congregação, ela gosta de florear daqueles mistérios, dizer que naquele momento está vindo o Espírito, né, a palavra. Só que eles esquecem que a palavra já está revelada. E eles não incentivam, eles falam assim: aqui nós não estudamos, mas a palavra manda examinar. Aí eles não sabem discernir, examinar, estudar, porque quando chega na parte espiritual eles tropeçam. E uma vez eu perguntei para um ancião, falei: você lê muito a Bíblia? Não tenho quase tempo de ler. E prega lá na frente. Tudo revelado na hora. Eu falei: coitado desse povo, né? E certa vez um jovem, fui numa igreja que ele me chamou, e eu tentando falar para ele que não era assim. O jovem foram oferecendo a palavra, né? Oferecia para um, oferecia para outro. Quem é que está com a palavra? Aí de repente levanta um jovem, vai quase se arrastando no púlpito, cabeça baixa, aquela ar de humildade, mas tudo falso, porque Deus não quer isso de nós. Deus quer a nossa humildade de outra forma. Subiu lá no púlpito e disse assim: olha, irmandade, quem sou eu? Eu não sei de nada. Fiquei pensando: não sabe e vai ensinar? A palavra de Deus fala para nós ser mestres, conhecedores da palavra.
Nós temos que manejar bem a palavra da verdade. O próprio apóstolo Paulo falou para Timóteo que maneja bem a palavra da verdade. Subiu lá e o povo tudo, né, dando glória a Deus, tal. E aí falou assim: Deus me revelou a palavra, mas só que eu não sei onde está. Eu estava lá, quase que eu levanto e falo: tá em tal livro, assim, assim. Aí todo mundo lá, folheando para lá, folheando, demoraram uns 10 minutinhos. Alguém: irmão, tá em tal lugar. Pensei, isso é um mentiroso que está lá em cima. Ora, se a palavra de Deus revelada é aqui, Deus revelou para ele, mas não falou aonde que estava. E aí ele leu o capítulo inteiro. E na hora de explicar, ele falou: olha, estou recebendo uma revelação, Deus está me dando uma nova direção, que é a desculpa para não saber explicar, uma nova direção. Aí começou a falar de batom, de cabelo, de roupa, e o povo, como aquelas crianças, né, que você conta uma história fantasiosa, elas ficam assim, né, admiradas. E então o pessoal da congregação, eles são os que menos lê as escrituras, embora eles vão com as escrituras. Eles são incentivados a não examinar as escrituras, sendo que o próprio Senhor Jesus Cristo falou: examinai as escrituras, estude, se aprofunde nela. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele poderia muito bem: olha, meu Pai está revelando agora, mas não. O próprio Cristo era o que mais citava as escrituras. A palavra de Deus fala que quando ele era menino, ele pegava, abria as escrituras e mostrava lá para os sacerdotes da época. Quando ele foi tentado, ele citou as escrituras para Satanás. E depois que ele ressuscitou também, ele continuou citando as escrituras. Tanto é verdade que eu quero ler para você esse texto, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, né? Quando 2 discípulos dele iam caminhando, triste, cabisbaixo, ele se achegou. E eu quero me atentar só no versículo 32 do capítulo 24, para você entender que até após a ressurreição, ele poderia: olha, agora eu sou um espírito, eu vi lá, foi revelado para mim isso e aquilo. Poderia falar isso, como o pessoal da congregação gosta. Mas o que ele falou? Vamos lá, ler. Capítulo 24 e o versículo 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as escrituras? Está vendo? Depois de ressurreto, o próprio Senhor Jesus Cristo citou as escrituras. Agora vem esse povo aí que se diz o verdadeiro povo de Deus, falando que não tem que provar nada pelas escrituras e que você não tem que examinar a escritura. Meu amigo, eu falo com toda certeza, sem medo de errar, naquele grande dia você vai bater na porta: abre a porta, Senhor. Não conheço você. Não, mas teve revelação lá. Mas qual é a revelação? É essa das escrituras ou outra? Por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, né, em Gálatas, ele é bem claro. Ele fala: olha, se vier nós ou um anjo descer do céu pregar um outro evangelho, além desse que vocês já receberam, seja anátema. Está aqui em Gálatas, né? Você está vendo aí no seu monitor, né? Você está vendo aí que está passando para você entender que o verdadeiro evangelho, ele só está revelado aqui nas escrituras. Não existe outro evangelho além desse que já foi revelado todinho para nós. Está aqui no livro de Gálatas, meus amigos, no capítulo 1 e o versículo 8, que diz assim: preste muita atenção. E como as pessoas não é incentivada a leitura, a examinar, eles caem. Então diz assim: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado,
seja anátema. Você quer ver um outro texto também interessante, que a palavra manda nós sermos prudentes? Está aqui em Atos capítulo 11, né? Quer ver? É Atos, que fala sobre os crentes de Bereia. Os crentes de Bereia. O versículo está aqui, né? Diz assim: e os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, e recebiam a palavra, e depois ia conferir se realmente era aquilo que realmente os apóstolos estavam pregando, se eram desta forma. Então, meus amigos, meus irmãos, a palavra de Deus fala que você, capítulo 17, você pode ler o versículo 11, né? Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Agora vem esse pessoal da congregação dizer que é tudo revelado do alto. Não, meu amigo. Se você estiver nessa igreja, você tome cuidado, porque a palavra de Deus diz que pode ter uma massa inteira, mas se colocar um pouquinho de fermento, ela vai estragar toda a massa. A palavra também fala que se cair uma mosca no unguento, que é o perfume, ele vai estragar todinho o perfume. É a mesma coisa aquela igreja do sétimo dia. Ela nega o inferno. Então, por mais bonito que seja, por mais que eles cantam, que eles são organizados, que têm aparência de piedade, mas se elas não têm o evangelho completo, que seja anátema, porque tem um fermento. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui não para ofender ninguém, mas para mostrar a verdade. Nós devemos mostrar a verdade. Eu sei que muita gente às vezes assiste nossos vídeos, e aí talvez você esteja enganado. Então, meu amigo, você tem que ter isso aqui dentro da sua casa e fazer bom uso, porque essa geração nossa, eu já fiz um vídeo, é a geração que mais vai ser cobrado. Vai se levantar gerações passadas que não tinha isso aqui com tanta facilidade, mas creram. Eles gostariam de ter isso. Hoje está barato comprar uma Bíblia. Eles vão acusar e vão levantar o dedo contra você da congregação, você do sétimo dia, você que tem uma Bíblia dentro de casa, mas não vai em nenhuma igreja, vai se levantar e vai acusar você e vai condenar. Então eu gostaria que, através desse pequeno vídeo, você pensasse sobre isso.